Sem nenhuma dúvida, senador Randolph discorreu agora sobre um assunto que domina as rodadas de conversas em todo o Estado brasileiro, de ponta a ponta, e aqui ele fez uma memorável defesa de uma ação, de uma operação do combate à corrupção que hoje já se tornou um patrimônio do povo brasileiro e que, infelizmente, numa conversa de um senador sobre o assunto da Lava Jato, nós ficamos sabendo que o impeachment tinha esse objetivo de tentar parar essa operação que também está esclarecendo a sociedade brasileira. Mas, senador Paulo Paim, eu hoje estou aqui com uma pesquisa da CNT-MDA, ela acaba de sair, depois de quase 2 meses sem pesquisa. A avaliação positiva do governo ilegítimo de Temer é de 11%. Imagine, assumiu aí com o silêncio da mídia, com o abraço do poder econômico, dos aglomerados financeiros, das grandes empresas, e ele ainda está com uma aprovação de 11%. Imagine. Pior do que isso, ampla maioria da população, 54,8%, considera que o impeachment não produziu qualquer efeito positivo sobre suas vidas. Além disso, 15% avaliam que a situação piorou depois do golpe. Então, a gente vai vendo aqui que, por exemplo, 44,1% entende que o impeachment era para combater a corrupção. E, de repente, o que se viu nas conversas que foram vazadas na mídia, que o impeachment tinha uma outra finalidade. E já o povo começa a ver, 37,3% diz que foi o impeachment uma tentativa de obstrução da Operação Lava Jato. Portanto, eles começam a apontar algumas pesquisazinhas no sentido já muito tímida, mas trazendo a baile, trazendo ao conhecimento da população aquilo que a gente vê em toda esquina, em todo lugar que nós andamos, percorremos, e que é notável nas conversas até de botequins. Eu também quero aqui fazer um registro que entrei na comissão de ética contra o senador Romero Jucá, uma representação do partido com relação da fala que ele fez. E o senador, presidente da comissão, João, o arquivou, e hoje nós protocolamos um recurso ao Conselho de Ética para que seja ouvido a comissão como um todo. Também entramos com uma representação, com uma denúncia contra o mesmo senador, por ele ter tentado, colocado para a mídia, tentando denigrir ou ofender a nossa imagem, a nossa reputação. Sempre é assim, as pessoas praticam o seu delito, o seu erro, e querem compensar agredindo aqueles que combatem as coisas erradas. Mas, senhor presidente, o que me verdadeiramente traz essa tribuna hoje, nessa finalzinho de tarde de uma quarta-feira, de muito trabalho nessa casa, e eu quero aqui falar aos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, venho apresentar aos nobres colegas um grande retrocesso nas políticas públicas do Estado de Roraima, em consequência de uma política empresarial de reestruturação na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que de forma desastrosa tenta implantar, a partir do dia 10 de janeiro, a extinção da Diretoria Regional dos Estados de Roraima, Acre, Amapá e Tocantins,
numa total afronta à sociedade destes lugares, que ficaram sem autonomia e planear e executar o melhoramento conforme suas particularidades regionais. Senhor presidente, o governo interino tenta, e aqui eu vou colocar, friso, em particular o Estado de Roraima, que me deu voto de confiança em defender o povo daquela terra. Apesar de todo o carinho e apreço e respeito ao Estado do Amazonas, não podemos ficar subordinado a esse Estado administrativo, comercial e operacional. Quero fechar a agência de Correios e Telégrafos do Estado de Roraima para centralizar no Estado do Amazonas. Este fato, que é um grande retrocesso para toda a sociedade do meu Estado, em virtude que este estágio é pela luta dos roraimenses. Tínhamos conquistado a emancipação em 2007, para que pudéssemos ter autonomia e criar condições de integração, de desenvolvimento e de inclusão social. O fato de ser autônomo possibilitou o crescimento e geração de emprego no meu Estado, ampliação da rede de atendimento e de distribuição, com a presença em todos os municípios de Roraima, gerando a fomentação da economia e a integração regional, além de incluir socialmente e economicamente o Estado de Roraima, com sua tendência natural ao turismo e à produção rural, fruto deste trabalho que se consolidou como uma alternativa de financiamento através do Banco Postal. Senadores e senadoras, o meu mandato foi construído dentro de uma ótica de lutar pelos menos favorecidos e como buscar alternativas aos grandes e pequenos negócios que geram renda ao povo de Roraima. Sendo assim, não posso admitir o fato desta relevância ser feito por uma empresa pública de credibilidade junto à população, de forma tecnocrata, sem observar a dinâmica e as particularidades de cada estado implantar um modelo, retrocedendo todas as conquistas anteriormente mencionadas. Temos que avançar. O Brasil precisa de agentes públicos que compreendam estas necessidades regionais. A burocracia no formato simplista de custo leva-nos a um desastre social e econômico. Não podemos ficar omissos neste momento. Desta ótica da reestruturação, as agências serão fechadas em alguns municípios, gerando insatisfação da população, um forte clamor social de desassistência, fazendo impactos desnecessários, ainda suprimindo funções dos empregos que terão que sair de seus municípios e se agregar a Boa Vista, resultando numa desmotivação profissional e tirando os serviços básicos da população. Atualmente, as agências Banco Postal ajuda nos pagamentos dos aposentados, produtores rurais, empresários e de toda a rede de integração e desenvolvimento da economia do meu estado de Roraima. Em consequência deste ataque frontal ao povo do estado de Roraima, requer ao Senado Federal que encaminhe um documento e solicite a imediata suspensão da reestruturação do EST, em virtude
em virtude de momentos políticos que estamos vivenciando, e vamos convocar, e estamos convocando, senhor presidente, já foi feito hoje aqui uma solicitação, estamos convocando uma audiência pública sobre o tema e convidamos as entidades dos trabalhadores, em especial a Anatec, Associação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e a direção da ECT, para que possamos avaliar e buscar a melhor forma de gestão e de empresas públicas que atenda todos os interesses da sociedade roraimense e do Brasil. Portanto, senhor presidente, senador Paulo Paim, mais uma atitude desse governo ilegítimo, mais uma atitude, senadora Regina, desse governo golpista, que prometeu, aqui a gente vê os senadores da base desse governo falar em desemprego, falam com demagogia, porque o que está se vendo nessa atitude de fechar uma agência de correio no estado de Roraima é gerar desemprego, tirar um serviço essencial. Os Correios é uma conquista do povo de Roraima. É um retrocesso se fechar agências dos Correios no estado de Roraima, se tirar de lá o status de uma diretoria regional, como querem fazer em Roraima, Amapá, Acre e Tocantins. É mais uma discriminação. O senhor Michel Temer, que não veio das urnas, e sim do caminho torto, a ocupar a presidência da República, ele tem um olhar exclusivo para o estado de São Paulo. Ele esquece que o Brasil é do Rio Grande do Sul ao estado de Roraima. Aliás, ele nunca por lá percorreu, não foi de lá os votos que o colocaram ele nessa localidade, porque ele não teve voto nenhum. Lá o próprio PMDB traiu ele em Roraima. Então, ele não teve voto no estado de Roraima, porque o próprio PMDB não o acompanhou, se é que o partido que ele tinha lá. Então, quero aqui dizer que nós estamos convocando uma audiência para debater esse assunto. É mais uma grande discriminação do governo interino, desse governo provisório, desse governo golpista, do senhor Michel Temer, contra o povo de Roraima. Esse povo que enganadamente foram às ruas, que muitas vezes gritou pelo impeachment, achando que ia combater a corrupção, e hoje está aí as pessoas avaliando o governo Temer como mais corruptos do que os governos anteriores. Esse já é o sentimento popular. Essa já é a fala que domina em todos os setores da sociedade. Sem nenhuma dúvida, senador Paulo Paim amadurece aqui, em tempo recorde, a vontade do povo brasileiro e aquilo que Vossa Excelência tem pedido nessa tribuna, que se providencie o mais rápido possível uma eleição direta. Só assim nós vamos dar a legitimidade a um presidente da República para, a partir daí, ele efetuar as mudanças que forem e se fizerem necessárias para tirar o Brasil dessa crise hoje econômica, colocado pela crise moral, pela crise política que foi implantada e, sobretudo, por muitos políticos oportunistas, muitos políticos que usufruíram do governo do PT, foram responsáveis por alguns erros e acertos, mas que hoje estão pularam fora do governo da presidente Dilma, né, sem nenhuma dúvida, aproveitando essa situação, e que, naturalmente, não mudou em absolutamente nada. Nada, porque o senhor Michel Temer não tem a sensibilidade do povo, ele não tem o diálogo com a população, ele não conversou
com as classes representativas da sociedade brasileira, como o senador Paim faz todos os dias. Então, esse eco, esse grito da população brasileira, principalmente dos mais humildes, dos excluídos, o governo ilegítimo, golpista, provisório do senhor Michel Temer, não conhece. Ele conhece o grito dos oportunistas, ele conhece o grito daqueles que são eleitos para legislar e querem governar. Ele conhece o grito daqueles que estão se escondendo através do poder para não ser preso pela Lava Jato. Ele conhece o grito do Cunha. Ele conhece o grito daqueles que estão até o pescoço e outros até o bigode envolvidos em corrupção. Esse é o grito que os ouvidos do seu Michel Temer ouvem todos os dias. Mas daquela senhora que precisa do dinheiro para pegar um ônibus, daquele que precisa do recurso para comprar o remédio, daquele que está desempregado, daquele que precisa do financiamento para produzir, porque quando o interior não planta, a cidade não janta, esse grito não chega aos ouvidos do seu Michel Temer. Portanto, eu queria aqui fazer esse registro e pedir, e vou lutar contra essa grande injustiça, esse grande retrocesso do governo provisório tentar fechar a Agência Regional dos Correios e Telégrafos do Estado de Roraima. Muito obrigado, senhor presidente.